falando do livro de Urântia. Esse livro ele foi catalogado pela Fundação Urântia. Embora ele traga informações sobre Jesus, é muito diferente dos materiais cristãos que temos, publicados durante a história da humanidade. É um livro que reúne informações e conhecimentos sobre filosofia, ciência e religião. E ao contrário do que se parece, essas informações elas não saíram de uma mente humana, porém, mas teriam sido apresentadas neste livro por seres celestiais. A sua primeira publicação foi no ano de 1955, há quase 70 anos. Porém, ele vinha sendo produzido indiretamente há décadas, na cidade de Chicago desde a década de 20. Embora a obra tenha sido lançada sem a nomeação de nenhum autor humano, que, segundo a Fundação, as informações contidas no livro foram apresentadas diretamente por vários seres celestiais, todos com o objetivo de apresentar uma revelação religiosa, histórica aos humanos, como a afirmação de que Urântia é o real nome da Terra e que Jesus, na verdade, se chama Micael de Nebadon. E por mais que as circunstâncias exatas do surgimento desse livro não tenham sido reveladas ao público, o nome está por trás da escrita da obra e do misterioso início da organização, através de William Samuel Sadler, um cirurgião e psicanalista americano, conhecido como Dr. Sadler. Segundo as informações, em algum momento entre os anos de 1906 e 1911, o doutor tenha recebido a visita de uma mulher que queria tratar o sono profundo do seu marido. E para descobrir que tipo de tratamento ele poderia aplicar no paciente, o Dr. Sadler o observou enquanto ele dormia, durante o sono dele, e presenciou uma situação estranha, quando esse homem passou a fazer movimentos diferentes e falar com uma voz incomum. E em uma determinada ocasião, enquanto ele falava de forma estranha, o paciente disse ao Dr. Sadler que ele era um visitante de outro planeta e que ele carregava mensagens de muitos outros seres celestiais. O Dr. Sadler, impressionado, mas também descrente do que ele ouvia, inicialmente, ele resolveu buscar explicações científicas para o fenômeno, acreditando que todas as palavras ditas pelo homem eram apenas delírios. Porém, mesmo depois de examinar o paciente em busca de problemas psiquiátricos e ainda levar mais 5 pessoas para ouvir o homem conversando enquanto dormia, o Dr. Sadler não conseguiu chegar a um diagnóstico satisfatório. Então, tempos depois, no início dos anos 20, o doutor começou a se encontrar com colegas, com amigos de ex-pacientes para discussões religiosas e filosóficas aos domingos. No quarto encontro, todos ficaram interessados nas histórias do paciente. Pediram a Dr. Sadler que passasse a eles mais algumas informações. E assim ele fez, ao mesmo tempo em que ele criava os alicerces para a construção da Fundação Urântia. E essas conversas desencadearam a nova possibilidade para o grupo, e uma comunicação foi recebida que dizia que os membros poderiam fazer perguntas para os seres celestiais, que eles apresentariam as respostas por meio de uma personalidade de contato. Centenas de questões foram feitas, tendo como resultado uma série de artigos escritos e que mais tarde foram reunidos no livro de Urântia. Os membros deste grupo, eles ficaram tão impressionados com a qualidade das respostas que continuaram fazendo perguntas aleatórias por um bom tempo, até que tomaram a decisão de fechar a associação para 30 pessoas.
e prometeram não discutir o conteúdo com ninguém fora do grupo. Com o passar do tempo, o próprio Dr. Sadler chegou à conclusão de que as pessoas usadas pelos seres celestiais não eram meios de comunicação para os mortos, mas sim caminhos para que seres vivos evoluídos pudessem se comunicar. Quando o livro de Urântia foi publicado em 1955, ele chegou ao público com o propósito de ajudar a humanidade a alcançar uma forma de vida mais elevada. Na época já tinham se passado 5 anos desde que a Fundação Urântia tinha sido criada desde 1950. A organização nasceu como uma instituição educacional, fundos privados, e apenas os membros da comissão de contatos da organização tinham permissão para acompanhar as escritas do paciente adormecido, pessoa que fazia a ponte entre os seres celestiais e os humanos. Em relação a essa obra, do total são aproximadamente 2.000 páginas, um pouco mais de 190 documentos, todos divididos entre 4 sessões pelo livro, além de um prefácio introdutório. A primeira sessão, a primeira fala sobre o universo dos universos. Nessa parte ocorre uma exposição de como é organizado de forma astronômica cosmológica, além de abordar a essência da realidade suprema, que seriam os níveis mais elevados da criação. Enquanto isso, a segunda sessão envolve o universo local, ou seja, a parte do cosmos onde a Terra se encontra. No livro, o nosso universo local é chamado de Nebadon e fica dentro do 7º superuniverso conhecido como Orvonton. É a partir dessas informações que surge Micael de Nebadon, o verdadeiro nome de Jesus. Ele seria um dos mais de 700.000 filhos do paraíso de Deus, e não é visto como um segundo ser na trindade do cristianismo. Segundo o livro, um ser conhecido como Filho Eterno. E o livro também defende que Jesus não teria realizado nenhum dos milagres mencionados na Bíblia, como, por exemplo, andar sobre as águas. Já em relação aos chamados universos locais, não se sabe exatamente qual o tamanho de cada um, embora se acredite que deles tenham cerca de 10 bilhões de mundos habitados. Nesse momento do livro também é abordado o plano divino da criação, as narrativas dos habitantes destes universos e o trabalho de auxiliar na ascensão e progressão espiritual de vários tipos de seres, como humanos e anjos. Já a terceira sessão diz respeito à história de Urântia. Neste caso, fala sobre o nosso planeta. Ela conta um pouco da parte geofísica do mundo, a evolução do planeta, ainda sobre o destino da Terra e dos habitantes que nela vivem. E, no final, a quarta maior sessão, com 775 páginas, traz uma nova perspectiva sobre a vida, o ministério e os ensinamentos de Jesus, assim como expõe os eventos que levaram à sua crucificação, morte e ressurreição. Por que Jesus nasceu? Como foi a sua vida por aqui? Quais realmente foram os seus ensinamentos? As respostas para essas e outras questões estão presentes no livro de Urântia, que foi traduzido para vários idiomas e inclusive para o português. Na obra de Urântia se estabelece Deus como Criador, o responsável por sustentar toda a realidade. Ele é visto como um ser infinito e eterno, de onisciência, potência e onipresença. Assim como no cristianismo. Um dos ensinamentos mais importantes do livro de Urântia envolve o conceito da natureza de Deus, que Deus se assemelha à imagem de um pai. Para os seres humanos, ele é visto como uma divindade que trabalha em vários níveis de realidade,
sejam elas pessoais ou impessoais, de forma parecida com o cristianismo. Deus existe em uma trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, em sua relação com os seres humanos. A divindade concede um fragmento de seu Espírito eterno como uma dádiva direta, que é conhecida como ajustador do pensamento. É graças a essa ferramenta que as pessoas conseguem ter uma compreensão maior de Deus. Normalmente, como falamos em tradições bíblicas, esse ajustador é colocado o significado por trás de algumas frases. Entre elas, o reino de Deus está dentro de você e feito à imagem de Deus. No caso dessa segunda ideia, da imagem de Deus, acredita-se que nada tem a ver com as semelhanças físicas, mas sim com a ideia de que o Pai universal nos concedeu os ajustadores, pensamentos às criaturas, universos, e esses fragmentos são entregues às pessoas assim que elas tomam a primeira decisão moral, o que normalmente aconteceria ao final do 5º ano de vida. O livro de Urantia também pontua que se envolver persistentemente com é o equivalente a dispensar as orientações do ajustador, e isso por si só seria mesmo que dispensar a vontade de Deus. Ao final de tudo, o destino das pessoas seria se fundir com o fragmento divino e se tornar como objetivo definitivo da fé uma espécie de entidade inseparável do lado celestial. Quando isso acontece, a pessoa finalmente começa a sua vida real, uma vida progressiva que vai além do estado mortal. O livro considera a vida humana aqui no planeta como um teste intenso e curto que prepara o ser humano para a vida após a morte. Esse seria um treinamento para conseguir chegar ao descanso final, onde o indivíduo continua como um cidadão do universo. Porém, a partir deste ponto, ele é capaz de viajar através de vários mundos, como forma de realizar uma peregrinação de aprendizamento, até chegar a Deus. Por sua vez, o Criador tem como morada a chamada Ilha do Paraíso, que está localizada no centro de todos os cosmos, em meio a bilhões de mundos perfeitos e 7 super-universos evolutivos e imperfeitos ao redor. No caso desses super-universos, é possível que eles tenham o tamanho de uma galáxia ou agrupamentos de galáxias com 100.000 universos locais em cada um. Ao juntar todos esses conceitos, a gente fica diante do chamado grande universo. Agora eu tenho um recado importante para dar para você. Se você não conhece o livro de Urantia, conheça. Mas também eu vou lhe dizer, depois que você conhece, que você começa a ler, você não consegue parar de ler, até que você não chegue à última página. E até que você não compreenda todas as informações que o livro te traz. Eu te garanto que você nunca mais vai voltar a ser a pessoa que você era. Eu nunca mais voltei a ser a pessoa que eu era, depois de ler esse livro.